Olá galera, hoje nós vamos ter uma aula rápida sobre o comando iostat, tá? É um comando muito importante para leitura e para utilizar arquivos em Fortran. Vamos dar uma olhada aqui como é a sintaxe do comando. Vamos utilizar arquivo makefile para fazer a compilação. Se você tem alguma dúvida sobre o que é o arquivo makefile, tem um vídeo aqui que explica como construir e para que ele funciona passo a passo. Dê uma olhada aí nesse vídeo. Tá? Esse aqui é o arquivo makefile que a gente vai utilizar. Ele tem um alvo clean para poder remover os objetos, tá? Porque a compilação ela vai gerar alguns objetos. E aí você vai utilizar esse alvo aqui para remover. Fora isso, todo o resto é igual à última aula de makefile que a gente teve. Se você está na dúvida, como eu falei, dê uma olhada no vídeo sobre makefile. Tá? Nós vamos estudar o comando iostat. Esse comando aqui, bem aqui, iostat. E também iostat. Ele vai ser combinado com um outro comando, que é o comando read aqui e o comando open. O comando open é para abrir um arquivo, né, para o nosso programa em Fortran poder utilizá-lo, e o comando read é para ler a linha de um arquivo. Tá bom? Eu vou explicar aqui como é que funciona esse comando iostat. Tá? Esse aqui é o nosso programa iostat estudo, tá? O iostat ele é sempre igual a um número do tipo inteiro. No nosso caso nós demos o nome a esse número de iError. É um número inteiro e esse número inteiro vai receber o status da execução. Ou seja, se a execução for bem sucedida, iError vai ser igual a 0. Se a execução for mal sucedida, iError vai ser diferente de 0. Voltando aqui para o exemplo dos nossos comandos. Aqui no comando open, se eu conseguir abrir o arquivo, né, o que vai acontecer é que essa variável iError vai receber o número 0. Ela vai ser igual a 0. Então a execução foi bem sucedida. Se quando eu tentar abrir o arquivo, né, ele não se encontrar na pasta, essa variável aqui vai ser diferente de 0, indicando que houve um erro na abertura desse arquivo. Da mesma forma aqui no comando read. Se eu consigo ler de um arquivo, essa variável iError vai ser igual a 0. Quando eu não conseguir mais ler algum valor do arquivo, iError vai ser diferente de 0. E assim eu tenho o controle da execução. Porém aqui no comando read tem uma situação a mais. Eu posso ter dois tipos de erro. iError pode ser diferente de 0 se é positivo e pode ser diferente de 0 sendo negativo. Por quê? Porque existem dois tipos de erro de leitura. O primeiro ele é positivo, é quando é um erro no formato no arquivo ou o arquivo está ausente. Ou seja, eu não consegui ler o arquivo porque existe um erro no formato do arquivo. Isso a gente vai exemplificar passo a passo. Pode acontecer também de durante a leitura eu atingir o fim do arquivo. E para esse tipo de erro, a minha variável vai receber um valor negativo. Ok? Então a partir daí eu posso ter controle da minha execução. Primeiramente eu declaro as variáveis. Primeiro a iError, que vai receber o status da execução. Ela tem que obrigatoriamente ser do tipo integer.
eu vou ler um conjunto de linhas de um arquivo, então eu tenho um outro inteiro n que vai receber o número de linhas desse arquivo, tá? Eu tenho uma outra variável do tipo character que vai receber o nome desse arquivo, ou seja, o nome do arquivo é num.txt. Qual é a vantagem de utilizar uma variável desse tipo? É que se eu quiser mudar o nome do arquivo, eu só venho aqui em num.txt e eu posso alterar para num2.txt. Não tenho problema em mudar o nome do arquivo aqui. E isso vai mudar o nome em todo o programa. Toda vez que eu utilizar arquivo, né, ele vai alterar em todos os valores aqui do programa. Não vou precisar ficar alterando um por um. Aqui vai ser a variável valor, ela vai receber a leitura do arquivo, vai ser um número, né? Um número do tipo real. Então eu vou ler uma das linhas do arquivo e passar para essa variável valor. Tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu estou lendo o arquivo em Fortran, eu preciso abrir esse arquivo para o meu programa em Fortran. Eu abro esse arquivo utilizando esse comando open. Ele tem essa sintaxe, ele precisa dar uma unidade, ou seja, um ID, né, para o arquivo. Então esse ID, esse identificador do arquivo é o número 11. Eu poderia colocar o número que eu quisesse aqui, mas eu prefiro utilizar esses dois números, 11, 22, 33, para abrir arquivos. Tá bom? Mas você pode utilizar um número 1, 2, ou um número qualquer aqui. Tá? Mas esse ID precisa ser único para cada arquivo. Tem o nome do arquivo, que vem aqui nesse comando file. Né? Aqui, como a variável arquivo é uma variável character, ela está descrita como num.txt. Então o nome do arquivo é num.txt. O status do arquivo, old, se refere a que o arquivo já existe, ou seja, já está presente na pasta. Se eu não tiver, se esse arquivo eu fosse gerar um novo arquivo, eu colocaria o nome new, ou seja, eu estou gerando um novo arquivo. Se eu quisesse substituir um arquivo que já existe por um arquivo novo, né, com o mesmo nome, eu utilizaria replace. Então ele vai substituir o arquivo. Como o arquivo já está na pasta, eu já criei esse arquivo, eu vou utilizar o status old. E por último a ação action, que é read, ou seja, eu vou ler o arquivo. Tá? Eu acrescento esse comando iostat para receber a execução, como eu falei anteriormente. Então, se a execução for bem sucedida, e erro vai receber 0 aqui. Ou seja, se a abertura do arquivo for bem sucedida, ele vai ser igual a 0. Ou seja, se num.txt estiver na pasta, esse open vai conseguir abrir o arquivo e essa variável vai receber 0. Se não tiver o arquivo na pasta, essa variável aqui vai ser diferente de 0. E eu coloquei um comando para avisar que não foi possível a leitura do arquivo. Tá bom? Esse erro aqui ele vai ser identificado por esse comando if aqui. Se erro for positivo, ele vai avisar, olha, deu erro de leitura, porque o arquivo não foi encontrado na pasta. Então eu utilizo esse comando aqui para exibir a mensagem para o usuário. Olha, não consegui encontrar o arquivo na pasta. Se erro é igual a 0, ou seja, eu consegui abrir o arquivo com sucesso, então comece a sua leitura, ou seja, comece a ler. Então, aqui eu criei um laço para leitura, ele vai ler o arquivo linha por linha. Esse meu arquivo é uma coluna de números, então ele vai lendo uma linha a cada vez, a cada volta nesse laço aqui. Então ele vem, primeiramente, ele vai ler. Lembra que o open ele tem um identificador, ele tem um comando unit. Então aqui é o ID do arquivo,
Ou seja, eu vou ler de 11. Quem é 11? Esse arquivo aqui da unidade 11. Tá bom? Num.txt. Esse aqui é o formato. Então eu vou ler num formato genérico, ou seja, como os números estiverem no arquivo eu vou ler. Não precisa ser um formato específico. E por último a minha variável erro, que vai, graças a esse comando iostat, vai receber o status da execução. Ele vai ler e atribuir a essa variável valor. Se esse erro for diferente de 0, significa que eu tenho um erro de leitura, então sai do laço. Se não, eu somo mais 1 no meu contador de linha, ou seja, eu leio a linha e somo mais 1 no meu contador, para saber quantas linhas eu vou ter no final das contas. Tá? Eu tenho dois tipos de erro de leitura. Se o erro é positivo, significa que eu tenho um erro no formato do arquivo. Então eu preciso informar para o usuário em que linha esse erro está acontecendo. Vai ser na linha n+1. Ou seja, ela vai sair daqui um valor, o último valor lido, que é n, e o erro vai ser dado na linha n+1. Isso para erro positivo. Significa que há um erro de formato. Se erro for negativo, o que acontece é que eu cheguei no final do arquivo. Então ele exibe o número de linhas. Tá bom? Essa é a lógica do programa. Vou salvar aqui. Utilizar o comando make para compilar. Ele compilou e depois gerou o executável. Tá aqui o meu executável iostat. O arquivo que vai ser lido é esse aqui, num.txt. Então eu vou colocar aqui, utilizar o comando cat do Linux para ler o arquivo num.txt. Ele vai exibir aqui, isso é um comando do Linux. Então é um arquivo que tem uma coluna de 5 números. O número é igual ao valor da linha. São 5 linhas e 5 números. Tá? Então vou tentar ler com o comando /, nome do meu arquivo executável, que eu dei o nome de iostat. Também aqui. Então aperto Enter. Ele disse que o número de linhas do arquivo é 5. Ou seja, ele leu a primeira, leu a segunda, leu a terceira, leu a quinta. Chegou no final do arquivo. Iostat é igual a -1. É um número negativo. E aí ele saiu do laço e exibiu o número de linhas do arquivo. Tá? Eu vou voltar para lá, que eu quero que vocês possam ver o valor de iostat. Eu vou colocar aqui um comando write para que vocês vejam o valor de erro. Erro igual a erro. Tá? Salvei aqui. Vou compilar com o comando make. Ele compilou de novo. E agora eu vou executar de novo o meu programa. Número de linhas do arquivo 5. A variável erro é igual a -1. Ou seja, ela é um número negativo. Chegou no final do arquivo. Agora eu vou colocar um erro diferente no meu arquivo, que é um erro de formato. Vou abrir o arquivo num.txt. Eu vou colocar um erro aqui de formato. Na terceira linha eu vou ter uma string. Eu vou ter ao invés de um número, eu vou ter uma letra. E aí ele vai ter problema para ler, porque ele está lendo números. Quando ele tentar ler a terceira linha, ele vai dar um erro de formato, porque essa linha se trata de uma letra e não de um número. Salvei aqui. Vou executar erro de formato na linha 3. Ou seja, ele tentou ler e deu um erro de formato. Vamos ver qual é o valor de erro. Vou pôr aqui também para ele exibir erro, utilizando o comando write. Erro
igual e erro, tá? Ele vai exibir utilizando o comando write aqui. Então eu executo de novo. Ah, desculpa, esqueci de compilar. Make. Agora sim. E erro é igual a esse número aqui, 5010. Tá? Vê que não é mais 1 nem mais 2. É um número positivo qualquer, que varia de processador para processador. Aqui no caso, ele utilizou 5010. O que importa é que esse número é positivo. Quando o número é positivo, isso quer dizer que houve um erro de formato. E ele disse que o erro de formato é lá na linha 3. Como a gente tinha colocado em num.txt, o erro de formato está aqui na linha 3. Tá? Agora, nós vamos remover o arquivo num.txt. Removido da pasta. Por quê? Eu quero que ele dê um erro de abertura do arquivo. Eu quero que ele não consiga encontrar o arquivo na pasta. Veio aqui, não tem o arquivo num.txt. Então agora eu vou executar e ele vai me dar o seguinte erro. Erro de leitura. Arquivo num.txt não encontrado. Ou seja, o arquivo não está na pasta. O que aconteceu? Aconteceu que quando ele tentou abrir o meu arquivo, né, ele não encontrou. Então, e erro se tornou um número positivo. E ele exibiu essa mensagem aqui: erro de leitura, arquivo não encontrado. Eu vou colocar aqui o valor de e erro também exibir na tela com comando write, tá? Para que vocês possam ver de novo o valor de erro. Bom, hash wq. Agora eu vou compilar de novo e executar o programa. Ou seja, e erro é igual a 2. Vê que antes era 5010, agora é 2. Ou seja, um número que não tem nada a ver com o outro. O que importa é se ele é positivo, negativo ou igual a 0. Tá bom? Então, se e erro é igual a um número positivo, significa que ele não conseguiu, ele teve um problema de leitura. E aqui ele avisa que o arquivo num não está na pasta. Então foi um erro na hora da abertura, na hora da utilização do comando open. Bom, é isso pessoal por hoje. Vocês vão poder baixar os arquivos no site www.direxlounge.online. Se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Tá? Aqui o link pro canal para vocês poderem baixar os códigos. Valeu, obrigado, até a próxima.